Eu estava olhando o conteúdo, não falta... A maior parte do conteúdo é agora. Os outros conteúdos, gente, é centro de massa, cai no Enem. Não. Ai. Aí o que mais que tem do livro 6? A quantidade de movimento até que é interessante. A gente até resolveu o exercício de quantidade de movimento. Eu não entendi, né? Porque a gente já resolveu um exercício, alguns exercícios, e aí depois vai ter o conteúdo. E leis de Kepler, que é aquele negocinho muito fácil. Força gravitacional também muito fácil. Então, os conteúdos seguintes, assim, quase não tem fórmula, graças a Deus. E aí eu quero terminar, se Deus quiser, eu vou hoje, uma boa parte eu vou terminar, e daí, depois, na hora que eu terminar todo o conteúdo, vamos ficar até dia 23 de dezembro, gente? Vamos, né? E aí eu vou revisando, aí se sobrar tempo, o tempo que sobrar, eu vou revisando todos os conteúdos mais pertinentes do Enem. Dúvidas, traumas, angústias de física, aí vocês tirem comigo, tá? Aí vamos ficar até o dia 23, se Deus quiser. Fábio, Chilu. Beleza. Vou fazer uma breve revisão da aula passada, daí eu vou entrar em princípio de Pascal, porque precisa para a gente resolver exercício. Só colocar aqui, trocar de câmera. Ai, esse Luiz. Luiz. Ó, alguém lembra o que nós vimos na aula passada? Nós vimos densidade. Massa específica. Massa específica, que é... Aqui tem a ver com corpo. E embaixo também. Aqui, corpo. Gostei desse azul. E aqui, substância. Não dá para ver direito pela câmera, mas ele é um azul tão bonito. Aí, agora melhorou, ó. Olha que azulinho. Daí, nós falamos também sobre pressão. Pressão de um líquido. E a pressão do líquido depende de quais fatores? Força pela área. Força pela área é a pressão normal. Tá, vou até colocar aqui, força pela área. Isso que é pressão. Mas a pressão do líquido depende da densidade do líquido, depende da aceleração da gravidade e depende da altura. Por quê? Quanto mais profundo, aí você só lembra desse desenho aqui, ó. Vou colocar uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Partícula 1, partícula 2. Qual sofre maior pressão? É claro que é a partícula 2, né, gente? Por quê? Porque ele está a uma profundidade maior, né? Ó, aqui é H. Então, quanto mais fundo está essa partícula, maior é a pressão. Depende da densidade do líquido também. Se eu tenho aqui óleo, vai ter uma densidade. Se eu tenho água, vai ter outra densidade. Por quê? No caso, pressão do líquido é a pressão que esse líquido faz sobre essa partícula. Lembra lá do Chaves jogando, que eu coloquei uma tiragenzinha do Chaves jogando balde de água na cabeça do seu Madruga? Se aquele balde de água fosse um balde de óleo, a pressão seria diferente. Então, isso aqui é a pressão do líquido, depende da densidade do líquido, depende da aceleração da gravidade, e depende da profundidade, que é esse H que ele coloca como altura. Eu gosto de falar a profundidade que o aluno entende melhor. Outra coisa, além da pressão do líquido, existe uma chamada pressão absoluta ou pressão total. Eu gosto de falar pressão total. Então, se eu tenho essa partícula aqui, além da pressão do líquido, existe atuando sobre ela a pressão atmosférica. Então, se o exercício ele pergunta para você assim, eu quero saber a pressão total ou a pressão absoluta sobre essa partícula. E, de cara, ele vai colocar lá a pressão atmosférica para você, ele vai dar a pressão atmosférica. Então, se ele dá a pressão atmosférica, o que você vai fazer? Você vai pegar a pressão atmosférica e somar com a pressão do líquido. Essa será a pressão total ou a pressão absoluta sobre qualquer partícula, tá? Pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Então, a dica de Sônia é, se ele deu lá a pressão atmosférica, soma com a pressão do líquido, tá? Calcula a pressão do líquido e soma.
Outra coisa nessa somatória, você tem que observar as bases das potências, bases não, os expoentes das potências de base 10, se elas estão iguais. Se elas são iguais, você pode somar. Se elas são diferentes, deixa essa coisa igual para você somar. Aí vou falar da última coisa, vou mostrar a cara. Então, esse aqui é o resumo do resumo da aula passada. Prático, rápido. Professora, a senhora pode falar aqui da pressão, quanto mais fundo, mais pressão tem? Claro, sim. Por isso que, dependendo, não tem lá alguns equipamentos, por que a pessoa usa, um submarino tem aquela carcaça, por que a pessoa tem que usar equipamento especial para ela ir no fundo do mar? Ela não consegue exatamente ir ao fundo, porque a pressão daquele líquido esmaga aquela pessoa. Então, quanto mais fundo ela está dentro daquele líquido, maior será a pressão daquele líquido sobre aquela partícula ou sobre aquela pessoa. Pensa o seguinte, quanto mais fundo eu estou, mais quantidade de água está sobre a minha cabeça. Imagine isso, eu não sei nadar, gente, eu tenho pavor de água. Depois eu conto por que eu tenho pavor, mas assim... Você não gosta de tomar banho, professor? Não, gente, eu tomo 5 a 6 banhos por dia, mas não é a sensação de estar num lugar com muita água. É que eu já assim, presenciei um resgate, entendeu? Então, não Ah, tá. Eu pensei que você tinha medo do fundo do mar, professor. não. Mas o que acontece? Suponhamos que Sônia esteja dentro da água. Então, quanto mais fundo Sônia está, mais água está sobre a minha cabeça. Massa, a água, ela tem massa. Então, mais massa está sobre a minha cabeça. Água é massa, água tem massa. Imagine, então, pega aí um bloquinho é um bloquinho da física, né, que eu odeio. Bota um tijolo na minha cabeça. Vou sentir uma pressão sobre a minha cabeça. Coloco 3 tijolos na minha cabeça, vou sentir uma pressão maior. Se eu coloco 5 tijolos na minha cabeça, a pressão será ainda maior. Então, quando a pessoa está indo para o fundo lá, e adentrando a água, tem mais líquido sobre a cabeça dela, então tem mais massa sobre a cabeça dela, logo terá mais pressão. Se tem mais massa, força é massa acelerada. A força ela é diretamente proporcional à massa. Então, se eu aumento a massa, eu aumento a força, e pressão é força pela área. Olha, você vê como a física é linda, tem lógica, assim. Não é verdade? Olha, agora conversando, a gente vai entendendo as coisas. Mas aí, voltando, porque lá no livro ainda ele fala sobre o princípio de Pascal. Deixa eu só colocar aqui o André chegando. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Ó, deixa eu compartilhar. Tainara também está chegando. Peraí, gente. Ai, Deus. Tem que interromper aqui. Ah, tá. Deixa eu admitir todo mundo. Antônio. André. Ó, vou lá em princípio de Pascal. Eu já queria passar logo em puxo, mas eu não vou passar não, senão a gente vai demorar para fazer exercício. Aí o aluno fica meio disperso. Mas gente chegando, olha que bom, graças a Deus. André tá com dificuldade. Ah, e o Japinha? Ah, tá bem na minha frente, eu deixo as coisas separadas, né? Primeiro, depois eu mesmo fico caçando. Princípio de Pascal, gente, é um dos temas da física, assim, que os alunos sempre acertam, graças a Deus, é um tema muito fácil. O que é princípio de Pascal? Sempre quando eu penso em princípio de Pascal, quando eu tô indo para o SEMA, pela Avenida do CPA, tem ali, perto da Fato, tem uma oficina, aí os carros ficam suspensos. Toda vez que eu passo ali, gente, parece que está escrito em letreiro bem grande assim para a Sônia. Princípio de Pascal, tá? Você vai entender o que é? Vou colocar aqui. Coisa mais simples do mundo, graças a Deus. Olha esse aqui, eu tenho um experimento, adoro esses experimentos aqui. A USP.
Mecânica dos fluidos. Ai, como eu gosto. Para ilustrar o princípio de Pascal, usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. A mesma situação do Esse carro, aparato tá, gente? funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Elevador hidráulico, macaco hidráulico, tudo é a mesma coisa, peso tá? sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa. E sabemos que a força é o... Deixa eu só... porque quando eu colocava o desenho, o aluno não entendia. Agora vocês estão visualizando no cotidiano aonde que funciona essa prensa hidráulica, esse macaco hidráulico. Então, geralmente, a pessoa aplica uma força, vou pegar aqui um negocinho. A pessoa aplica uma pequena força aqui, do outro lado tem um carro, e ela consegue elevar um carro. Por que isso acontece? Princípio de Pascal. Dentro daquela prensa, daquele macaco hidráulico, tem o quê? Se é hidro, tem um líquido ali dentro. Então, independente, o que fala a pressão do líquido? A pressão do líquido, ela fala que essa pressão ela aumenta conforme o quê? A altura ou a profundidade. Sob a mesma profundidade, não importa, lembra lá de vasos comunicantes? Quem é que lembra de vasos comunicantes? Quem é que lembra? Espera aí. Lembra de vasos comunicantes, gente? Ó. Esse aqui, né, Carol? Ó. Vasos comunicantes, tenho lá. Então, se eu colocar aqui, todos vai ter o mesmo líquido. Claro, né? São comunicantes que eles estão interligados. Se eu coloco 3 pontos aqui, ó, questão da prova lá do primeiro ano. Os 3 pontos estão sob a mesma altura. Se eles estão sob a mesma altura, não interessa aqui, ó, o formato desse recipiente. A pressão será a mesma, porque a pressão depende da densidade do líquido, o líquido é o mesmo. Então, não vai mudar. A altura é a mesma e a aceleração da gravidade também é a mesma, porque está submetida ao mesmo planeta. Então, aqui, ó, à mesma altura, a pressão será a mesma, tanto nessa partícula aqui, 1, 2 e 3. Então, a pressão de 1 é igual à pressão de 2, que é igual à pressão de 3. Então, independe aqui do formato do meu vidro. Então, lá, a mesma coisa, ó, na prensa hidráulica, no macaco hidráulico, ó. Um lado é fina e o outro lado, a área é maior. Uma área é menor e a outra área é maior. Porém, quando eu aplico uma pequena força aqui, ó, essa pressão, ela é transmitida aqui, ó, esse acréscimo de pressão é transmitido por todo o líquido. Então, nesse ponto aqui, a pressão aqui é a mesma pressão aqui, porque estão submetidos à mesma altura, ó. Porém, como que eu penso no princípio de Pascal? O princípio de Pascal será assim: pressão, força pela área. Professora, aí você tem, se a pressão, vou colocar ponto 1 e ponto 2, se eles estão submetidos à mesma altura, a pressão do ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Aí, só que pressão é o quê? Força pela área, igual força pela área. De 1, de 1, de 2, de 2. Aí, lembra daquela proporção? Se a área aqui é menor, vamos supor que aqui a força seja de 2 newtons e a área 2. Aqui tem mais ou menos umas 4 vezes mais, né? Então, aqui será a força, a área será 8 e a força. A força tem que ser 8 também. Ó, por quê? 2 dividido por 2, 1. Aqui tem que ser 8 dividido por 8, para ser 1 igual a 1. Então, se a área é maior,
a força também é maior. Por isso que a pessoa faz uma pequena força desse lado aqui, em uma área menor, e ela consegue levantar um carro do outro lado. Porque como a área aqui é maior, o que vai acontecer com a força? Vai ser muito maior. Se a área aqui é 4 vezes maior, a força será 4 vezes maior. Entendido isso aqui, gente? É só isso aqui. Simples. Simples. Ó, graças a Deus as coisas estão todas simples agora. Chegando no final, tô adorando. Chega de complicação. A única turma que eu tô com mais dó é do nono. Então, aqui, ó, quando falou os exercícios, professora, como é que eu identifico o exercício sobre o princípio de Pascal? Ele vai ter, basicamente, esse desenho. Se ele não tiver o desenho, lá no exercício vai estar escrito prensa hidráulica, macaco hidráulico. Falou a palavra prensa hidráulica ou macaco hidráulico, o que você vai fazer? Pressões iguais. Força pela área de 1 igual força pela área de 2. Só isso. Aí, é claro, né, você precisa saber alguns princípios básicos lá da matemática, que é o cálculo de área. Ele pode colocar um cilindro, pode colocar uma circunferência, pegar só a circunferência de baixo. Aí você tem que lembrar de cálculo de área, que é o básico do básico da matemática. Aí aqui não, que já é empuxo, gente. Depois eu trabalho esse conteúdo. Bora lá resolver o exercício já? Colocar isso em prática? Bora? Estão animados? Bora. Hoje é segunda-feira! Ai, domingo é dia de votar. Jesus toma conta. Professora, não fala isso não, professora. Não fala em votar, não. Domingo é dia de votar. Peraí. Deixa eu deixar lá no livro. Pegar a página aqui. Eu acho mais prático assim. Deixa eu compartilhar com vocês. Nós resolvemos o exercício número 1. O exercício número 1, lembra? Eu falei que não concordava tanto com ele. Então, é um exercício, assim, meio que desprezível para a Sônia, tá? Não dei muita importância para ele, porque sofre alguns erros. Aí, outra coisa também, gente. Quando vai ter exercício que a gente vai resolver, que eu vou tentar ser o mais lógica possível, e se for um exercício, você vê na internet, ou mesmo pelo SAS, que ele ocupa cálculo, mas que dá para a gente não precisar do cálculo, eu não vou utilizar o cálculo, vou te ensinar a maneira de pensar corretamente, tá? Vou fazer assim. Ó, página 11. Caio chegando. Viu? Ruim que eles não colocam nenhum exercício de hidrostática do Enem. Ruim que o SAIS não colocou nessa hidrostática 1 nenhum exercício do Enem na atividade de sala. Não. Que droga. Triste. Não colocou. Deixa eu só ampliar. Ninguém é cegueta aqui. Aqui. É esse? Não, né? Não sei. É sim, Esse é o exercício 1. É o exercício 1. Ó, aí a gente vai para o exercício 2. O exercício 2 é esse aqui. Ele fala assim: drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Eles podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. Frequentemente, esses drones são usados para medir a temperatura da água em função da profundidade, a partir da superfície, como mostra a figura, né, no gráfico a seguir. Aí coloca lá, aqui, gente, eu já olhei para esse gráfico aqui, tá bem melhor aqui no livro, né? Aqui, que amplia, né? Aí você tem a temperatura versus uma distância, porque está em metros. Não é densidade, não, está em metros. Continuando,
Próxima página, daqui que ele vai perguntar. Puxa para cá. Aí ele fala, considere que a densidade da água, aí ele coloca lá 1.000 quilogramas por metro cúbico e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual é a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e a profundidade para que a temperatura seja de 19 graus Celsius? Qual é a diferença da pressão hidrostática? O que a gente vai fazer? O que a gente vai utilizar? Deixa eu só interromper, deixa eu colocar aqui os dados, né, do exercício. Vou olhar aqui no meu livro, porque eu já perdi do outro. Calma. Você tem a densidade da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico. O que mais? Ai, tem que voltar, não quero voltar. Deixa eu interromper já. Vocês estão acompanhando com o livro aí, gente? Fica mais fácil para a Sônia. A profundidade no gráfico. Ah, vocês viram o gráfico? Ai, meu Deus do céu. Ai, volta lá, Sônia, deixa eu mostrar para vocês. Porque o que eu fiz, gente? Deixa eu mostrar, deixa eu voltar. Ó. Sônia. Ó. Mas aqui, deixa eu só falar com vocês. Figura é um dado do exercício. Gráfico é um dado do exercício. A temperatura de 19,3 graus, até essa temperatura, você tem essa profundidade aí, ela é de 7 metros. Então, você tem uma profundidade pelo gráfico, aquela temperatura demonstrada aí no exercício, ou seja, H de 7 metros. Qual outro dado do exercício? Tem mais algum dado? Estão acompanhando comigo no livro? Não deixa eu falando sozinha, não. Então, Carol, tá aí olhando para baixo, tá? O que ele pergunta? Ele está perguntando para você, deixa eu colocar aqui. E aí eu fico chateada, gente, porque às vezes eles não fazem a pergunta de uma maneira clara. Ele está perguntando aí para você qual é a pressão do líquido. Só isso. Pressão do líquido é a densidade do líquido, a altura, a profundidade, né? E a aceleração da gravidade. Então, é só eu pegar a pergunta, gente, é que está mais complicado. O que é para fazer é muito simples. Você vai pegar a densidade 1.000, vezes a altura 7, vezes a aceleração da gravidade. E isso vai dar 7 vezes 10 à quarta. Pascal, tá? A unidade de pressão é Pascal. Pronto, olha aqui. Só isso. Por que ele não falou para você, né? Determine a pressão do líquido. É só isso, gente, ó. Fala se não é fácil. Agora ele complicou demais. A questão parecia difícil. Ele colocou um gráfico. Por que ele não deu já de cara, né? Olha, a profundidade é tal. Pronto, desce o desenho, né? Mas não. Pois é. Aí. É só isso que é para fazer, mais nada. Vocês entenderam? O exercício é simples. A maneira de perguntar que é complicada. É igual... esse capeta que a gente vai ver agora, esse exercício. Gente, olha esse exercício. E eu, com toda sinceridade, vou mostrar no meu livro o que eu fiz para poder entender esse exercício. Ó. O próximo exercício, pensa no exercício chato para poder resolver. Ele pergunta quem é... Ai, não dá para ver. Deixa eu desenhar. Tem aqui... Aí um outro tubo aqui.
A gente sabe que a Aí, fórmula final é força sobre área, né? não. Essa daqui, a última é. Essa aqui não. Ó, sabe por quê? Vou te explicar. Vou pegar outra cor. Ele pergunta, coloca aqui um traçozinho, aí coloca aqui, coloca um H aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Aqui é água. Aqui é água. Aqui é água. E esse verde aqui é óleo. Na realidade, gente, ele quer esse Hzinho, mas ele não está perguntando. Eu fui olhar só para esse lado, eu me ferrei para poder resolver esse exercício. Olha esse exercício aqui, a vontade que eu tinha, gente, é pegar o livro e rasgar. Mas o que que ele quer? Tá vendo aqui, ó? Você vai fazer um prolongamento aqui. Vou fazer um prolongamento de preto, ó. Ele quer saber esse pedacinho aqui, essa alturinha aqui, que eu vou chamar de Hzinho. Tá vendo? Esse pedacinho aqui, é esse pedacinho que ele quer, ó. Essa coisa aqui. Você não tem que olhar para o outro lado, você tem que olhar para esse lado aqui. Aí, quem é esse Hzinho? Vou pegar a altura da... Rafaela Menegatti. Rafaela Menegatti. Rafaela Menegatti? Tá escrito Rafaela Menegatti. Não conheço, saiu. É, daqui não. Então, ou ela deve ter trocado a Gabriela. Não, a Gabriela tá aqui, né? Ó. Rafaela Menegatti, já sei, é do 8º. Ah, ó. Mas é esse Hzinho aqui que ele quer saber. Deixa eu ir lá no exercício. Porque eu fiz desse jeito. Gente, sem fazer desse jeito, exercício não dá certo. Não dá certo. Olha o que fala. Olha o dito cujo aqui. Olha o cão chupando manga. Isso aqui é o cão chupando manga, pelo amor de Deus. Perdi boa parte do meu domingo nesse exercício. Ele fala assim, um tubo U composto por 2 tubos grandes, tubo A com a secção de 5 centímetros quadrados e o tubo B com a secção de 2,5 centímetros quadrados. Ligados por um pequeno tubo horizontal, contém uma certa quantidade de água. Coloca-se, então, um volume de 25 centímetros cúbicos de óleo, que não se mistura com a água no tubo A. Ao atingir o equilíbrio, o sistema fica como mostrado na figura, tal que a superfície livre do tubo A fica a uma altura H acima da superfície livre do tubo B. Você lê, aí ele coloca lá a aceleração da gravidade, a densidade do óleo e a densidade da água. Aí eu estava olhando esse H desse lado aqui, gente. Só que se você for olhar esse H, você não consegue calcular. Você tem que fazer uma projeção desse H e escreve esse H para o outro lado, igual a Sônia fez. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz para poder resolver. Ó. Eu pensei o seguinte, ó. Eu quero saber esse Hzinho. Então, se eu pegar o HA, se eu pegar esse H, essa altura aqui desse tubo A, menos a altura do tubo B, ó, aqui tubo A e aqui tubo B. Então, se eu pegar a altura, a profundidade do tubo A menos a profundidade do tubo B, que isso aqui vai ser a profundidade, isso aqui vai dar Hzinho. Então, ele quer saber Hzinho, que é a diferença entre o H do tubo A menos o H do tubo B. Aí, como que eu vou calcular esse Hzinho? Eu vou pegar a pressão do líquido da água menos
a pressão do líquido do óleo. Então, como que eu vou encontrar esses H? Como é que eu vou encontrar esse H? Que é essa diferença aqui dessas alturas do tubo A e do tubo B. Eu calculando a pressão do líquido da água menos a pressão do líquido do óleo. Aí, quem é a pressão do líquido, né? DGH. Isso aqui dá água, vou colocar um azinho da água, menos DGH do óleo. Então, Hzinho será densidade da água, 1. A aceleração da gravidade eu posso cortar, né, gente? Tô bancando a boba. Posso cortar. Aqui, ele não deu H, ele deu um volume. Tem lá o volume do óleo. Que é igual a 25 centímetros cúbicos. Não me falha a memória, que eu li no exercício. E deu a densidade do óleo. A densidade do óleo é de 0,8. E a densidade da água. É 1. A densidade da água é 1. Vou deixar aqui. Então, ele não... ele deu a área. A área, ela é de 5 centímetros quadrados. Até decoro, gente. Decorei. Fiz de um jeito, ficou muito complicado. Falei, não, esse jeito não dá para explicar. Aí, fiquei tentando uma maneira de resolver mais fácil, que foi o jeito mais fácil. Aqui, ó, nesse caso aqui, o que é essa altura? A altura, se eu pegar o volume e dividir pela área, ó, volume é centímetro cúbico, área é centímetro quadrado. Centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado vai dar centímetro. Logo, centímetro é o quê? É a minha altura. Então, para eu descobrir essa altura, eu tenho que pegar o volume e dividir pela área. Vou deixar aqui reservado. Menos a densidade do óleo, 0,8, a mesma coisa, vezes volume pela área. Quem é o meu volume? Volume do óleo, 25. A área, 5. Desculpa. O volume do óleo vai ser o mesmo volume da água. Ele não deu nenhum outro volume. Ou seja, se eu tenho aqui esse volume, aqui desse recipiente, o que eu achei estranho é o seguinte, ele deveria ter dado aqui, ó, o volume do recipiente e não o volume do óleo, porque você vai utilizar esse volume tanto aqui no óleo quanto na água. Então, esse volume aqui, o correto seria o volume do recipiente ao invés de óleo. Por isso que o exercício ele fica tão complexo. Então, no seu livro aí, por gentileza, coloque volume do recipiente. Tem vários errinhos, tem um outro exercício que a gente vai resolver, também tem erro, tá, gente? Então, escreva aí volume do recipiente, porque você vai utilizar tanto na água quanto no óleo. Então, vai ser 25 dividido por 5, menos 0,8 vezes a mesma coisa, 25 dividido por 5, porque é o volume do recipiente. Aí, agora ficou fácil, né? Professora, então tem aqui, ó, do tubo A com secção de reta 5 e o tubo B com secção de reta 2,5. Vai usar esse capeta e não dá certo. Deixa eu só mostrar minha cara. Não dá certo, Carnelucci, porque você não pode olhar do outro lado, você tem que olhar desse lado do tubo A. Então, esse exercício, você tem que desconsiderar esse 2,5. Esse 2,5 ele não existe. E aí, ao invés de volume do óleo, é volume do recipiente. Então, esquece isso daí. Não dá certo.
dá um outro volume, não dá o resultado. Eu tentei esse exercício, sabe, assim, mais de 10 vezes. Fiz de um jeito bem complexo, não deu certo do jeito complexo. Mas se você for utilizar esse 2,5, não dá certo, não. Então, esse exercício, ele apresenta erros. Por isso que eu estou falando. Vai fazer esse exercício, o que você tem que colocar? Volume do recipiente, essa área de 2,5, esquece. Não dá certo, não dá certo. O que eu estou falando tá errado. Então, veja esse exercício da maneira que a Sônia está apresentando para você. Porque se você for colocar, não dá, não. Vocês podem tentar. Quem quiser tentar, tente, porque eu tentei, estou falando para você que eu consumi um pedaço do meu domingo. Eu não quero isso para vocês. Eu não quero isso para vocês. Então, eu estou corrigindo, se eu estou falando, estou corrigindo os erros, tá? Não dá certo, não. E aí, aquele H tem que ser do outro lado também. Porque você tem que usar o 25, tá? Entendeu, Carnelute? Entendi. Vai por mim. É igual tem outros também de empuxo, gente. Pelo amor dos meus filhinhos. Também apresentar erro, eu vou corrigindo conforme, tá? Aqui, ó, 25 dividido por 5, dá 5, é claro, né? Vezes 1, 5 vezes 1, 5. E aqui, 5 vezes 0,8, 4. Então, essa altura vai ser de 1 centímetro. Encontramos aqui a dita cuja. Mas que nem eu estou falando. Hã? Tudo isso para dar 1. É igual na física. Os cálculos mais ferrados, gente, dava 1 ou 0. Todo mundo ficava assim, revoltado. Ó, então, você vai trocar aí, pega o seu livro e coloca o volume do recipiente. Aquele 2,5 você tira, senão não funciona, tá? E é assim que resolve. A gente tem que fazer chamada, Jesus toma conta, a aula boa. Ah, o último, deixa eu resolver o último. O último é bem simplesinho, bem simplesinho. Pode tirar daqui, gente? Aí eu faço chamada. Posso? Tá. O exercício 4. Esse aqui, sim, a gente vai aplicar os nossos conhecimentos. Vou mostrar a cara, vou lá. Não deixa eu esquecer de fazer chamada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, muita coisa. Esse aqui é muito fácil. Esse aqui, sim, é a aplicação do princípio de Pascal. De uma forma bem simples, ó. Ele fala, primeiro, fala em vasos comunicantes, mas você vê lá de um lado, tem uma força, do outro lado tem uma outra força e tem um automóvel, ou seja, isso aqui é uma prensa hidráulica ou macaco hidráulico, tá? Se é um macaco hidráulico ou uma prensa hidráulica, que era o que para estar escrito, ai meu Deus do céu, era para estar escrito isso aí, tá, gente, no seu livro. Aí você vai pensar o seguinte, como é que você resolve? Princípio de Pascal. Viu esse desenho, princípio de Pascal? Você vai escrever lá, força pela área de um... peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Força pela área de 1 igual força pela área de 2. Aí ele coloca lá, dados, tem os diâmetros, vou colocar os dados, diâmetros. Os diâmetros são 2 centímetros e 10 centímetros. E aí ele coloca lá que a velocidade, é desejável levar um veículo a velocidade constante, cuja carga é de 4.000 quilogramas. Ou seja, tem lá o carro possui uma massa de 4.000 quilogramas. E aí ele fala a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força necessária para elevar essa carga? Ou seja, o módulo da força é F1. Então, ele quer saber F1. Porque F2, indiretamente, você já sabe. Quanto que vale F2, gente? Se a massa é de 4.000, qual será a força? É só multiplicar pela aceleração da gravidade, a força-peso. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele deu o diâmetro. Olha que coisa mais fácil. F1 eu não sei.
a área. Nesse caso aqui, ele deu o diâmetro. Se ele deu o diâmetro, e aí você olha lá para a figura, você percebe que é o quê? Embaixo é uma circunferência. Se ele deu um diâmetro, automaticamente você tem que lembrar de circunferência. Tudo bem, gente? Tudo? Sim, tudo. Logo, circunferência é πr ao quadrado. F2. Vou colocar aqui, vou deixar bonitinho. A área. Quem é a área? πr ao quadrado. O que eu já posso fazer? Ó, tem π dos dois lados? Pá, passo o facão. A força F1 eu não sei. O raio da área menor, ele aqui é o diâmetro é 2, logo o raio ele é igual a 1 centímetro. Então, aqui vai ser 1 ao quadrado. F2, a força será 4.000, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade. Essa força aqui, gente, geralmente ela é a força-peso, vezes 10. Tudo isso dividido por R ao quadrado, que no caso aqui vai ser 5 centímetros. Ao quadrado. E agora ficou fácil, né? Isso aqui vai sumir, 1 ao quadrado, F1 dividido por 1 vai ser F1. Aqui só aumenta, e aqui 25. Isso vai dar quanto? Ai, ficou feio isso aqui. Vai lá. 1.600 newtons. Quem lembra desse conteúdo? Gente, esse conteúdo era muito legal. Facinho? Acharam isso aqui fácil? Você só precisa lembrar da área. Área do círculo, né? É, a área de circunferência. Só isso. Esse aí foi bem mais fácil que o outro. Ah, aquele outro capeta lá? É. Aí, do empuxo, gente, na próxima aula eu explico o empuxo. Eu disse para vocês, o que der para a gente resolver sem cálculo, eu vou te ensinar os macetes para você resolver sem cálculo. Você vai ver cálculo aí terríveis, mas não precisa. Deixa eu fazer a chamada, né, gente? Tenho aí poucos segundos. Ai, meu Deus do céu. Um minutinho que eu tenho. Tem um minutinho, tem um minuto. Jesus, toma conta. Eu quero aproveitar cada segundo da aula. Alguém tem alguma dúvida? E se tiver alguma dúvida, eu retomo esse exercício na próxima aula. Tem ou não? Se tiver, fala comigo, manda no chat. Ó, Adriele. Carol, tô te vendo aí, me ajuda aí. Adriele faltou. Ana Júlia já levantou a mão, obrigada. André também tá, Antônio também tá, Bruna também tá, Caio, Clarice, Fábio, Gabriel. Tá aí, eu sei. Gabriela Rocha, tá? Carol? Não, faltou. Menegatti, Gabriela Menegatti tá. Gabriela Maciel. Maciel faltou. Gabriela Mota. Mota faltou. Giovana Flávia. Tá aí. Giovana Zeferino. Faltou. Oh, que pena. Firmino. Firmino acho que faltou. Firmino tá faltando. Tá faltando. Fala para ele que Sônia tá sentindo falta dele. Gi tá aí, Guilherme tá aí, Gustavo. Faltou. Ítalo. Não. Faltou. Camila, Camille. As duas estão, né? Sim. Carol tá aí, Lídia. Faltou. Lídia, faltou, Lídia. Linda também não vi. Vou chamar ali. Faltou. Lívia tá aí, Lohan tá aí, Luana tá aí, Lucas tá aí, Luiz, Mel, Murilo. Faltou. Nath. Eu não vi, Nath. O que aconteceu, será? Pedro César Menegatti. Tá presente. Tá presente. Pedro José. Pedro José tá aí. Tainara também tá, eu vi, ela chegou cedo. Vinícius, os Vinícius, Ian tá viajando, né? Uhum.
Pronto, senão vocês não participam da outra aula. Ó, beijo para vocês. Bom início de semana, que essa semana seja muito produtiva, muito abençoada para vocês, tá, gente? Tchau, tchau, meus lindos. Eu queria ficar mais tempo, mas não pode. Pois é, marca aula tarde. Pois é. Vou pegar uma aula de física, assim, de 2 horas de física. Pode deixar. Não tiver perto do Enem, vamos fazer revisão. Vamos fazer revisão, assim, se estiver perto do Enem, para vocês tirar várias dúvidas. Aulão. Bora? Aulão. É um aulão. Sério, vou marcar com vocês. Pode deixar. Assim, as coisas que eu acho mais pertinentes, eu vou falar para vocês. Beijo. Não largo vocês. Ficar com o terceiro.